Ok, ora muito bom dia a todos. Estamos aqui já os nossos participantes a entrar. Vamos dar aqui uns segundinhos para a maioria das pessoas entrar. Há sempre aquele delay de entrada nas videoconferências. Olá, bom dia Norberto. Bom dia. Hoje temos connosco Norberto Amaral. Vamos já apresentá-lo. E o webinar de hoje é dedicado à temática da comunicação através de videoconferência online. Vamos dar aqui mais uns segundinhos para arrancarmos, ver aqui quantas pessoas é que já temos. Já estão aqui quase 50 pessoas, boa. Portanto, vamos Nada mal, então. para uma segunda-feira de manhã. Exatamente, para uma segunda-feira de manhã, acho que não. Portanto, vamos arrancar. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um plugin webinar Foco Anjo. Como sabem, esta iniciativa surgiu em inícios de abril para dar resposta a esta necessidade que nós temos que estar devidamente conectados no mesmo ao conhecimento, a um espaço de partilha de conhecimento, partilha de boas práticas, em áreas que nós consideramos que nesta fase são pertinentes para as empresas, para os negócios nacionais. A temática de hoje, como referi, comunicação através de videoconferência online, um tema que não podia estar mais na ordem do dia. A viabilização da comunicação por meio da internet tem sido cada vez mais presente no atual mundo em que vivemos, também fruto desta pandemia. Diversas ferramentas têm facilitado a comunicação à distância, ampliando as possibilidades de interação e colaboração entre as pessoas de forma não presencial. Dentro desta vasta oferta encontram-se aplicativos de videoconferência, como por exemplo aquele que estamos hoje aqui a utilizar. Estas tecnologias de videoconferência não são novas, no entanto, o contexto atual da obrigação, a que a distância física nos tem obrigado, cria uma grande oportunidade para a sua utilização e podermos ser distintivos a esse nível de uma forma cada vez mais frequente. E, portanto, na nossa perspectiva, e de termos convidado o Norberto Amaral, um especialista nesta matéria, importa refletir na forma como utilizamos estas tecnologias, estas ferramentas e, sobretudo, apurar as nossas competências de comunicação para este tipo de canal. Este canal seguramente tem um conjunto de vantagens que vamos abordar. Será que estamos a aproveitá-las? Assim como também tem algumas desvantagens, alguns riscos que devemos conseguir ultrapassá-las. Estamos a encarar isto como uma oportunidade de melhoria, estamos a encarar isto como uma ferramenta útil para viabilizarmos a comunicação de uma forma diferenciada nos nossos negócios. São estas algumas das questões que vamos abordar durante este webinar e que será dinamizado por Norberto Amaral, a quem desde já envio um abraço de agradecimento por ter aceito este convite para estar aqui connosco hoje de manhã. O Norberto Amaral é um formador em Public Speaking, é consultor de comunicação, eventos, criatividade e inovação e é organizador e anfitrião do TEDx Porto, um dos maiores eventos TEDx em todo o mundo e tem, portanto, uma alargada e extensa experiência de formação de oratória, apresentações e organizações de eventos, como é o caso máximo deste TEDx Porto, um evento paradigmático ao nível deste tipo de iniciativas. Esta experiência é enriquecida pela sua atividade nos Toolmasters, onde já foi vice-presidente para a educação, presidente de um clube, diretor de área e diretor de divisão. Passou, portanto, quase por todos os postos que havia a passar. Recentemente atingiu o grau de Distinguished Toolmaster, a distinção máxima desta organização. Organizou e foi orador em mais de 100 eventos TEDx, Ignite, competições de discursos, sessões criativas, workshops estratégicos, entre muitos outros, e acho que muito mais haveria a dizer sobre as suas competências ao nível da área da comunicação, mas sem mais, vou passar a palavra ao Norberto Amaral, deixando aqui apenas esta dica, mais uma vez, de que podem ir interagindo connosco, comunicando, colocando as vossas questões, participando através do bate-papo. E, portanto, sem mais, Norberto Amaral, o palco de videoconferência é teu. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado a todos por estarem aqui connosco de manhã. Eu deixei agora de partilhar a minha imagem para vocês poderem ver a minha cara e a minha face quando estou a falar. E como o Nuno disse muito bem, a qualquer momento, se tiverem questões, coloquem-nos no bate-papo, no chat, se tiverem a versão em inglês. Eu posso não estar a olhar exatamente para lá, mas o Nuno vai estar certamente. Eu vamos pedir ao Nuno para estar atento. E se houver alguma questão, ele interrompe, chama a atenção e repetimos a pergunta e depois, obviamente, haverá essa interação. Estejam perfeitamente à vontade para o fazer. Se quiserem, também podem deixar essas perguntas para o fim. Estejam à vontade, durante ou até ao fim.
Este webinar vai demorar mais ou menos 1 hora, no máximo 1 hora e 1/4, talvez um bocadinho menos de 1 hora. Vamos ver como é que corre. Mas isto também depende muito de vocês, ok? Então, por que é que nós estamos aqui hoje? Bem, o Nuno disse muito bem no início, nesta introdução, que nós estamos aqui perante uma situação completamente nova para nós, que é a do Covid-19. Algo que não devia ser novo é o facto de nós comunicarmos online. Já existe Skype desde 2003, já temos muitas empresas, já tinham videoconferência nos anos 80, anos 90, mas a verdade é que nós deixámos passar a oportunidade, não foi? Parece que havia determinados aspectos que nós achávamos que não eram muito convenientes destes meios de comunicação online. O que é que aconteceu? Descurámos, nós não nos preparámos. E agora? Andamos a correr atrás do dano, porque nós vemos muitos casos das coisas não correm muito bem nas videoconferências, não correm muito bem no Zoom, ou no Teams, ou no Webex, ou seja o que for, e não estamos exatamente, pelo menos quando estamos a ouvir outras pessoas, não estamos a sentir aquela energia, aquele entusiasmo, aquela paixão. E nós podemos, não é? Nós podemos, no mínimo, transmiti-la a nós próprios e servirmos bons exemplos. Então, aquilo que eu vos vou trazer aqui hoje é, principalmente, quais são as diferenças, ou o que é que há de novo neste canal que nós temos que fazer face a falar em público normalmente, seja numa apresentação perante 1 ou 2 pessoas ou perante 1000, e o que é diferente na forma como nós interagimos, na forma como nós nos apresentamos, como nós falamos, como nós fazemos contacto visual, tudo isso que conta. Então, eu vou trazer hoje para aqui os seguintes pontos. Primeiro, os aspectos técnicos básicos e que vão ser independentes, vão ser completamente independentes da plataforma. Não interessa se é Zoom, se é Teams, Skype, Webex, não interessa. Todas as dicas que eu vou dar aqui são agnósticas no que diz respeito à plataforma que utilizarem. O segundo ponto é a identidade. É como é que nós marcamos a nossa identidade à frente de uma câmara. O terceiro ponto vai ser a da posição, a nossa posição física, literalmente. Depois vamos falar sobre a comunicação propriamente dita e aqui é das coisas que nós vamos passar menos tempo, mas é das coisas mais importantes que nós vamos fazer. Depois, como é que nós podemos demonstrar a nossa atenção? O que é que nós podemos fazer se nós formos os Video Masters, que no fundo hoje é o papel aqui do Nuno, e depois também como público. Como é que nós nos devemos comportar como público? E finalmente, próximos passos. O que é que nós podemos fazer à frente? Ora, há aqui um ponto que nós não podemos escapar, que é bastante importante de facto. Tem a ver com a questão de nós estamos perante um novo canal de comunicação. Houve um teórico, um académico da comunicação chamado Marshall McLuhan, que disse uma coisa nos anos 70, creio eu, que é: o meio é a mensagem. The medium is the message. Isto é uma coisa que parece assim um bocadinho básica, mas o que é isto exatamente? É um bocadinho estranho, porque nós, se formos a refletir, na verdade, o meio, ou seja, a forma como nós falamos, o meio, o canal através do qual nós falamos, determina muito qual é a mensagem. Há coisas que faz sentido apenas em public speaking, mesmo à frente de 1000 pessoas. Há coisas que fazem mais sentido na rádio, há coisas que fazem mais sentido na televisão, há coisas que fazem mais sentido aqui pela videoconferência. Há muitas coisas em comum, sem dúvida, mas o canal muitas vezes determina o conteúdo propriamente dito. Então nós temos de estar muito atentos a isto. Isto não é só fazer aquilo que já fazíamos à frente de uma câmara. Há muitos aspectos novos que nós temos que ter em consideração. E não podemos ser displicentes, sermos descurados nisso, porque depois nota-se a diferença em quem nos ouve. É muito diferente mesmo. Então, vamos aqui ver alguns destes aspectos. Vamos começar pelos aspectos técnicos básicos, ok? São mesmo aquelas coisas que nós, antes de abrirmos a boca, temos de ter resolvido isto, ok? Então, a primeira é: a câmara de filmar, a webcam, tem que estar ao nível dos olhos ou um pouco abaixo. Por exemplo, neste momento tem cerca mais ou menos de 10 centímetros, a minha webcam está a cerca de 10 centímetros abaixo. Se estiver demasiado abaixo, como muitos casos, ficamos um bocado deselegantes. Por exemplo, se fizermos assim, eu vou agora arriscar, se fizermos assim, por exemplo, começa-se a ver a parte de baixo, não é o melhor. E se estivermos assim também a olhar de cima para baixo, também não estamos a transmitir a melhor imagem e até podemos perder um bocadinho o controle do que é que está a passar-se por trás de nós, não é? Então, o ideal é que esteja um pouco abaixo do nível dos nossos olhos, porque é uma atitude para já mais correta em termos de posição, e por outro lado, não é uma atitude mais sobranceira, por exemplo, como se nós estivéssemos a olhar de cima para baixo, parece que somos muito superiores, ou então ao contrário, que é nós pormos a nós num patamar inferior e a câmera a olhar de cima para baixo, parece que estamos a tirar uma selfie no Instagram. Não devemos utilizar isso. Então o ideal é um pouco abaixo. Agora, o que é que acontece? A maior parte de nós temos, neste caso, por exemplo, um portátil com uma webcam, e então temos que fazer o seguinte: temos que aumentar a altura do portátil ou da webcam, se for uma webcam, para que esteja a esse nível. Neste momento o meu computador, por exemplo, está em cima de uma caixa de cerca de, diria, uns 12, 13 cm de altura. Porque senão estaria muito mais abaixo.
Então tinha que estar assim esgueirado para cima da câmara. A impressão que passamos dessa altura não é a melhor, acreditem. Então o melhor mesmo é este nível. Há muitas outras coisas que podíamos falar no que diz respeito, por exemplo, ao facto de vocês agora virem atrás de mim uma estante, a mim apetece-me pôr a estante, já vamos falar sobre o background, mas devido ao facto da câmera estar um pouco mais em baixo, virada para cima, as linhas vão convergir. Infelizmente é um artifício, digamos assim, da ótica que faz com que é um bocadinho inevitável. A única forma de evitar isto seria ter a câmera completamente na horizontal, ou seja, ela esteja um pouco mais alta e na horizontal, e que faz com que as linhas fiquem todas perpendiculares, e que fica, ou perpendiculares, não verticais, e que ficaria uma situação bastante mais aprazível, não é? Outra coisa é a questão da distância. Nós não podemos estar demasiado próximos do ecrã, mas também não podemos estar demasiado longe, até porque às tantas nós queremos interagir com o computador e não chegamos lá. Então temos que achar uma distância ideal. Já vamos ver outros aspectos que dizem respeito com a distância, mas uma das coisas muito importantes é que nós transmitamos uma imagem que se consiga ver completamente a nossa cabeça, agora tem estado mais, e que se consiga ver um pouco as mãos, para nós conseguirmos ter uma boa expressão gestual. Porque isso tipicamente é aquilo que as pessoas nos veem, as pessoas já nos veem dessa forma. Então esta é uma forma que nós temos de transmitir uma imagem o mais humana possível. Outra coisa é o background. O que é que nos define lá atrás? Por exemplo, eu estou no meu escritório tenho isto, eu não vou agora tirar isto para ter uma parede vazia, não faz sentido. Na sala também não fazia sentido. Portanto, neste momento é o que eu tenho. E muitas vezes não tem mal nenhum. Ouçam, há muitas pessoas que brincam com o Nuno Rogério, eu próprio, e outros comentadores de televisão, o Luís Costa Ribas, por exemplo, que tem uma magnífica biblioteca por trás dele. Isso é a vossa identidade. Deixem estar isso. O que interessa é que não haja demasiado ruído no que diz respeito a coisas que não têm absolutamente nada a ver com o facto de vocês estarem a falar. Por exemplo, eu estou no meu escritório, mas aqui, isto é a minha casa, é a nossa casa, no fundo estamos a abrir a nossa casa aos olhos de pessoas que nunca cá entraram em casa, e portanto eu garanti antes disso que havia ali um estendal com roupa que eu tive de tirar do caminho. Naturalmente, não é? Se vocês estão em casa, mas estão a fazer uma reunião de trabalho ou uma reunião com amigos, talvez seja uma boa ideia limpar as coisas lá por trás, não mostrar ali uma zona onde tem os gatos que costumam ir para ali, não fica assim tão bem. Então vejam, posicionem bem a câmera antes de começar e verifiquem se estão a apanhar alguma coisa que seja assim, considerado ruído, que não tenha nada a ver. Então mais vale a pena limpar isso e fazer com que consigam transmitir uma imagem profissional e cuidada, não é? Que no fundo corresponde à vossa autoimagem. Portanto é importante que mantenham isso online também. Depois há outra questão ainda que tem a ver com o webcam. Muitos de nós temos computadores antigos. O webcam às vezes não está nas melhores condições. Mesmo para portáteis e mesmo nesta altura é uma boa altura para arranjar uma webcam com qualidade, que transmita em alta definição, que seja possível, por exemplo, definir se é 4.3, 16.9 ou algo assim. Infelizmente estamos numa altura em que as webcams estão todas esgotadas, pelo menos nas lojas online em Portugal e nas lojas físicas, mas ainda conseguem encontrar. Online há muitas hipóteses de conseguir encontrar. Não vou agora passar publicidade, mas pensem nisso. Por exemplo, eu tenho uma webcam que é tomada emprestada do meu filho, que está neste momento a ter aulas ali no quarto dele, e portanto eu não posso utilizar essa webcam, estou a utilizar a do meu computador. Não é muito famosa, tem um bocadinho de grão, mas tipicamente, e se for ao final do dia, se vocês me apanharem online, eu estou sempre com uma webcam toda maravilhosa, alta definição, tem uns efeitos engraçados, inclusivamente para fazer com que o fundo esteja difuso. Se vocês arranjarem uma webcam dessas, se for necessário, pensem nisso. Pensem que é uma boa oportunidade de transmitir bem a vossa imagem. E por fim, o mais básico, que muitas vezes nós nos esquecemos, que é, as webcams sujam-se, é uma lente, e às vezes nós limpamos com uma mão e não limpamos da melhor forma. Então, tenham um paninho de microfibra à frente, limpem de vez em quando, com licença, garantam que está bem limpa, porque sabem o que acontece às vezes? Às vezes há luz lateral ou luz frontal que incide sobre vós, por exemplo, sobre algo metálico, e por causa de haver estrias de sujidade na webcam, elas ficam a brilhar, parece que estamos a astigmatismo. E não transmitimos de facto a nossa melhor imagem. Então se vocês tiverem isso limpinho, acreditem que vão transmitir uma imagem perfeita, quase como se estivéssemos em pessoa. Ok? Aspectos técnicos, isto como veem, não tem nada a ver com Zoom ou Skype, tem a ver com videoconferência como um todo. Ora, a Mónica Menezes está aqui a dizer que o som está com falhas. Está um bocadinho melhor agora, espero que se consiga ouvir melhor. Eu vou falar com um pouco mais de detalhe, mas
Ok? Vou ter um pouco mais cuidado e falar de uma forma mais direta, ok? Outro ponto é a da iluminação. A iluminação é das coisas mais importantes, porque, vejam bem, vocês às vezes querem ouvir uma pessoa que está no escuro, está numa penumbra, não conseguem ver bem a cara da pessoa, não conseguem ver as expressões faciais, e isso, se nós perdermos essa componente da comunicação, a componente facial, estamos a perder de facto uma componente muito importante. Não sabemos se as pessoas estão entusiasmadas, ou se estão tristes, ou se... não fazemos a mínima ideia. Então nós temos que investir em formas de nos iluminarmos bem. Ora, há muita forma de o fazer, e a melhor de todas, de longe, é termos luz natural. Só que a luz natural nem sempre é garantida. Nós podemos estar perante uma luz que é natural e há uma nuvem que se põe à frente, ou há uma cortina, ou seja o que for. Nem sempre é o ideal nesse aspecto. Em termos de cor, é ótima, mas depois há muita variabilidade. Então há outras coisas que nós podemos fazer. O que é que nós podemos fazer? 2 ou 3 coisas. Para já, do mais simples possível, vamos começar do mais simples até o mais complexo. O mais simples possível é arranjar um ponto de luz, pode ser um candeeiro, por exemplo, com uma luz fosca, uma luz, portanto, que seja difusa e que esteja à nossa frente, literalmente. Se tiverem só um ponto de luz, que seja à vossa frente, para iluminar bem frontalmente e que não seja, por exemplo, de lado, porque senão depois vai criar sombras do outro lado ou vice-versa. Se tiverem 2 pontos de luz, então é ótimo, porque então podem ter um de cada lado, mais ou menos a 45 graus, 45 ou uns 30, 40 da zona frontal. Isso significa que há um maior preenchimento de luz e não há sombras, o que é ótimo. Assim conseguem uma boa imagem. Eu tenho algo um pouco mais complexo. Eu arranjei recentemente um anel de iluminação, está por trás deste computador, por isso nem sequer é demasiado forte, mas em que eu posso alterar a intensidade da luz, conforme se é dia ou se é de noite, e posso inclusivamente também alterar a temperatura da cor, ou seja, se a cor é mais branca ou se é mais amarelada. E com isso, obviamente, eu posso jogar e fazer com que a minha imagem seja melhor para quem está a ver-me. Ora, nós não precisamos, a maior parte de nós pelo menos não precisa de ir para esse exagero, para esse nível de detalhe. Para aqueles de vocês que passarem muitas horas ao computador, com videoconferências, acreditem que é um bom investimento e não é tão caro como isso. E podem arranjar online ou podem arranjar em algumas lojas da especialidade. Um ponto a ter em consideração, que é muito importante, no que diz respeito à iluminação também, obviamente, é que nós não devemos ter iluminação por trás de nós. Por exemplo, se eu estivesse com uma janela por trás de mim, eu posso até iniciar bem a conference call com essa luz, até pode ser que funcione se eu também tiver alguma luz frontal, mas lá está, as variações de luz ao longo da reunião podem fazer com que vocês fiquem completamente em forma de silhueta, em que não se vê absolutamente nada da vossa face. Então é definitivamente melhor nós não termos uma grande fonte de luz atrás de nós. Finalmente, há questões de reflexos e de luzes excessivas. Às vezes, quando nós temos a luz excessiva, e lá está, a luz natural às vezes pode acontecer isso, há determinadas zonas da nossa cara, ou coisas atrás de nós, ou na nossa mesa de trabalho, que podem ficar com o chamado whiteout, ou seja, são demasiado brancas. E se são demasiado brancas, depois vai fazer um grande contraste e vai ser muito incómodo para as pessoas que estão a ver-nos. Então o que é que nós podemos fazer? Nós temos que tentar ao máximo diminuir essa luz, afastando-nos de uma janela, por exemplo, se for o caso, ou então indo para um local onde eu consiga controlar a luz da forma mais natural possível. E por fim, e voltando às coisas mais básicas, tenham muita atenção quando estiverem com uma iluminação de cima, por exemplo com um candeeiro, porque o que acontece nesses casos, a maior parte das vezes é que fica o nariz branco, iluminado, mas depois o resto da cara fica na penumbra. Isso é um bocadinho estranho. Não é a nossa imagem melhor, não é a melhor que nós podemos transmitir. Portanto, iluminação, juntamente com os aspectos técnicos de posicionamento da câmara, são aquelas coisas mesmo básicas que vocês devem ter atenção. Agora, isto é suficiente? Eu lamento, mas não é. Nós temos de ter muita atenção ao seguinte, ainda ironicamente a Mónica estava aqui há uns minutos a dizer que o som não era o melhor, estava com alguns cortes, e há partes que nós não podemos controlar através, por exemplo, da ligação da internet, ou seja de quem está a emitir, ou seja de quem está a receber, ou problemas muito pontuais da plataforma que estivermos a utilizar, mas há coisas que nós podemos vir a fazer. Então, uma das coisas que nós podemos vir a fazer é verificar a qualidade do som. A qualidade do som é algo que nós podemos fazer de muitas formas, mas uma delas é gravar a nossa própria
Diz agora a Mónica que já não falhou mais. Ótimo, obrigado, Mónica. Há uma coisa que nós podemos fazer em relação ao som, que é verificar a qualidade do som gravando um bocadinho, um clipe de som, e depois ouvindo e ver se o som tem boa qualidade ou não. E a que é que nós devemos estar atentos? A duas coisas. Uma delas é que há uma coisa chamada clipping, que é quando o volume de som está tão alto, o volume do microfone está tão alto, que faz distorção. Quando ele está no pico de volume ou de amplitude, faz distorção. E também, quando nós estamos no silêncio, se ouve algum ruído de fundo. Ora, idealmente nós devemos evitar isto, porque o som, mesmo na videoconferência, é quase tão importante ou quase tão importante como a imagem. Porque se não nos estiverem a ouvir-nos bem, a mensagem não passa. Então é bom nós termos uma boa forma de verificar isso. Eu vou partilhar convosco, durante aqui uns segundos, uma forma de o fazerem. Existe uma aplicação chamada Audacity. Eu vou pôr aqui o slide e já vou partilhar o ecrã. E esta aplicação é uma aplicação que se consegue obter gratuitamente na internet. Depois, se vocês estiverem registrado e tiverem o vosso endereço de e-mail, vocês vão receber um PowerPoint ou PDF e vão ter lá um link para poderem descarregar. É gratuito, é perfeitamente fidedigno. Vou agora partilhar o meu ecrã para vocês poderem ver. E se vocês virem aqui, por exemplo, isto é o Audacity, isto parece-me complicado, mas na verdade não é. Se vocês gravarem um som e ele tiver boa qualidade, isto é o que ele deve parecer. Todo azul, em que o som deve chegar aqui ao topo, mas não completamente. Este som que aqui está não tem clipping, ou seja, está em boa qualidade. Este aqui no meio, já agora isto é estéreo, por isso é que tem duas linhas em cada. Este som que aqui está demasiado elevado, então já se nota ali algum clipping, que são aquelas zonas vermelhas. Quando nós ouvirmos estas zonas, quando passar ali o cursor que estiver a mostrar aquela parte que nós estivermos a ouvir e chegar ao vermelho, nós vamos ouvir distorção. E depois quem nos ouve não vai gostar, obviamente. E este caso cá em baixo é um caso extremo, em que alguém aumentou tanto o volume, ou pelo menos não chegou a diminuir, que é só distorção, é só clipping. Isto é algo que vocês podem fazer mesmo muito facilmente no Audacity, e tudo o que precisam é descarregar o software e depois gravar um bocadinho de som com um microfone, por exemplo, interno do próprio portátil ou do próprio computador que vocês tiverem à disposição. Se vocês virem que isto acontece, tem duas formas de resolver. A mais fácil, de longe, é diminuir o volume de som de entrada. Deixa-me deixar de partilhar. E quando diminui o som, aquilo que acontece é que estas linhas, as linhas de fonte de som, não chegam ao topo, logo eles não chegam a fazer distorção. Se virem que mesmo assim a qualidade de som não é boa, seja porque ainda assim houve alguma distorção, alguma perda de qualidade, ou porque há ruído, uma coisa que vocês podem fazer é comprar um microfone com melhor qualidade. Há microfones, por exemplo, eu tenho aqui um que eu comprei há uns dias, vou-vos mostrar. É um microfone direcional muito simples, que se ele estiver a falar diretamente para o microfone ouve-se muito bem. Se alguém estiver a falar a 3 ou 4 metros de distância, ou nem que seja 1 metro, mas de lado, já não se ouve quase nada, porque ele é direcional. Em termos de ruído, é quase zero. Só mesmo se houver assim, algum ruído muito alto fora, que não tenha nada a ver com a videoconferência. Mas o microfone profissional, lá está, é uma daquelas coisas que só vale a pena se vocês tiverem muito tempo a falar, ou pelo menos as outras pessoas estiverem a ouvir. Sim, Nuno. Tens só digitar aqui, por favor, o nome da aplicação. Estavam aqui a perguntar o nome. Se conseguires Muito bem, então digitar. chama-se Audacity e soletra-se Audacity. Audacity. Aliás, eu também posso por aqui. Sim, bate-papo. Pronto, aí está ele. Ok, obrigado. Então, só um segundo. Muito bem. Outro ponto importante ainda é o seguinte. Aliás, há pouco eu tinha aqui uns slides preparados para vos mostrar que tinham a ver com a iluminação, com a nossa posição, com os tais aspectos técnicos. E eu não consigo deixar de vos partilhar isto. Acho que, principalmente porque tem alguma piada. E vou-vos mostrar aqui 2 exemplos do que é que não devem fazer quando estiverem no Zoom. E deixa-me aqui partilhar, com licença. Isto está ele. E está aqui um exemplo. Isto é uma imagem que veio da primeira vez que o Cabinet no Reino Unido se reuniu através desta plataforma, precisamente. E então vocês veem aqui o Boris Johnson a falar para o lado, provavelmente ele estava no telefone, mas não estava a olhar para a câmara. Veem pessoas aqui, por exemplo, super inclinadas para a frente com uma cara branca. Veem pessoas, por exemplo, como está também, aqui o Jacob Rees-Mogg, também inclinado com a cara muito branca. Pessoas que estão a comer repousados, estão a ver ali a bochecha com o repousado. Pessoas que estão inclinadas no sofá, a olhar para trás.
vocês não querem ser estas pessoas neste aspecto, ok, malta? Estou a utilizar isto meramente como exemplo ilustrativo do que não fazer, nenhuma consideração política, ok? Não estamos a falar nesse aspecto. Mas, como vocês veem, e já agora, pessoas estão a fazer outras coisas completamente diferentes e têm a câmara de lado, quase que a 90 graus. Em alguns contextos isso funciona, por exemplo, se alguém estiver a fazer um programa de rádio, porque sabem que o foco não é a câmara, é o microfone ou a zona de som, mas há muito poucas exceções. E depois estão a ver outros exemplos ali, por exemplo, uma pessoa ali com a cara exatamente no meio, na vertical, muitas coisas à volta. Lá está, bom exemplo. Agora, e cá em baixo houve um que desapareceu, não é? Pois, este aqui, o Pressed Image, que eu... E já agora uma coisa engraçada, se vocês repararem aqui, é que inclusive até aparece o ID do Zoom Meeting ali, que alguém fez um print screen e tweetou esta imagem. Não façam isso, não é boa ideia. Depois, quando eu vos enviar isto, eu vou esconder este slide. Há um exemplo que há pouco, que eu estava aqui a falar com o Nuno, nos minutos que antecederam isto, que ele me lembrou, que nós não podemos deixar de mostrar com certo carinho, que é o do nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que também fez uma figura interessante há uns dias atrás, quando ele esteve a fazer o anúncio do estado de emergência ao país, perante um computador em que ele tinha a webcam muito baixa e ele estava sempre a inclinar-se para cima da webcam. Lá está, com todo o devido respeito, mas não era exatamente a melhor imagem que ele queria transmitir naquele momento, em termos de iluminação, em termos de posição, em termos de colocação da webcam, certo? Mas pronto, vamos lá então continuar o nosso webinar. Muito bem, então falámos sobre aspectos técnicos básicos no que dizia à câmara, no que dizia respeito à iluminação e no que dizia respeito ao som. Que mais? Bem, há bastantes mais coisas, porque ainda estamos a começar, ok? Então, um ponto muito importante é a identidade. E porquê que isto é importante? Vejam bem, neste momento nós temos aqui... Nuno, quantas pessoas é que estamos aqui neste momento? Eu não consigo ver. Neste momento temos 63 pessoas. Muito bem, contar connosco. Imaginem que esta não era um webinar, mas era uma reunião em que todos nos conseguimos ver uns aos outros. Agora imaginem o que é. Vocês estarem perante uma imagem de todas as pessoas em que, quando vocês chegam à reunião, não sabem quem é quem. É um bocado aborrecido para quem está a chegar. Alguma pessoa nova numa empresa, ou numa instituição, ou então uma reunião de equipa, uma reunião de gestão de projeto, por exemplo, de um projeto de trabalho de projeto, em que há pessoas de empresas diferentes ou instituições diferentes a entrarem em simultâneo. E torna-se difícil saber quem é quem. Então nós podemos fazer várias coisas. Uma coisa mais óbvia é o nosso nome. Quando nós entramos numa conference call, o ideal é que nós vamos ver ali à zona que é abaixo dos participantes, ou neste caso estamos a utilizar o Zoom, portanto neste caso é num link cá em baixo chamado participantes, mas pode ser noutra plataforma qualquer. Vocês podem, idealmente devem, alterar o vosso nome. Se possível, se couber, se acharem que faz sentido, dependendo do contexto, obviamente, considerem também pôr o vosso cargo. Por exemplo, se são gestor de projeto, se são CEO, se são o diretor de marketing ou CMO, seja o que for, ponham isso. Porquê? Porque lá está, se estiverem com pessoas que não vos conhecem, vocês conseguem mais facilmente ser identificados. Isto é muitíssimo importante. Ponto seguinte, tem a ver com a identidade da pessoa dentro da empresa. O excelente exemplo que nós estamos a ver neste momento é precisamente do Nuno, da Ange. Vocês já repararam o que é que ele tem por trás dele? Tem ali o logótipo da Ange, o que é ótimo. Esta foi uma imagem que a agência de comunicação desenvolveu para a Ange, e que é uma imagem virtual que se utiliza como fundo, que é possível fazer no Zoom e numa outra plataforma, e em que optaram por pôr ali um logótipo da Ange e que está perfeitamente bem posicionado, perfeitamente claro, visível, e qualquer pessoa que chega aqui percebe logo, olha, o Nuno é a pessoa que está aqui a tratar disto. Agora com outra imagem, fundo mais escuro, isto é para a noite, Nuno? Sim, esta é para fazer contraste. Muito bem. Excelentes exemplos, excelentes mesmo. E isto é uma coisa que, lá está, vejam bem, imagina numa reunião, quando vocês chegam a uma sala de reunião em que nunca lá estiveram, ou que são novos colaboradores, ou lá está, se foram chamados ali, vocês, quando é numa versão física, a única forma que vocês têm de saber quem são as pessoas é ir perguntando, cochichando ao lado, falando para o lado, é um bocadinho incómodo, ainda por cima estou à frente das pessoas, quem é este, quem é esta? Aqui nós conseguimos fazer com que as pessoas não precisem perguntar quem nós somos, porque fica perfeitamente claro. Então utilizamos, isto é uma excelente forma, Anjo estou de parabéns, Nuno estás de parabéns, porque é mesmo uma maneira, já agora isto não foi planeado por mim para este webinar, isto é a forma como o Nuno costuma apresentar-se, acho perfeito mesmo. Portanto, pensem o que é que vocês podem fazer. Vocês podem ter uma imagem do logótipo da vossa empresa
virtual como esta. Vocês podem estar numa parede, por exemplo, na própria empresa, com uma parede por trás, em que tem um logótipo lá com um vinil ou algo assim, ou pintado. Fica ótimo, dependendo da iluminação. E podem também ter, olha, aquilo que eu faço, por exemplo, estão a ver aqui em cima TEDx, no TEDx Porto, são umas letras impressas em 3D, perfeitamente real, não é papel de parede, em que estão ali para, quando eu estiver a falar online, as pessoas sabem, é o Norberto do TEDx Porto. E são formas que nós temos de nos, não é de chamar a atenção, mas das pessoas saberem que nós somos. E torna-se bastante mais claro, não há quaisquer dúvidas sobre isso. E, portanto, não há interrupções, não há distrações. Sim, Nuno, tinhas uma questão? Estava aqui a Teresa a perguntar como é que se faz. Eu Como é que se pressuponho que faz? seja, Muito bem. seja Então, do ponto de vista mais técnico, provavelmente. Teresa, mas posso dizer, isto funciona para o Zoom, eu não sei exatamente como é que são nas outras plataformas, mas se deixares o rato pairar sobre a parte do fundo da imagem, parece uma barra, e creio que esse será o segundo botão a contar do lado esquerdo, mas provavelmente não o vês agora porque em um modo webinar, o Zoom em modo webinar provavelmente não, como ele não permite que nós passemos a nossa imagem, não consegues ver o botão, talvez não consigas ver o botão já. Mas se fores ao botão onde diz vídeo e ao lado direito há uma setinha, há um botão vertical estreito e com uma setinha a apontar para cima. E nesse botão, se clicares, aparece lá uma opção, no meu caso tem isto em inglês, diz Choose Virtual Background. E depois só tens que escolher uma imagem que tu queiras. As imagens, tipicamente, se escolheres uma boa resolução, 1920 por 1080, alta definição, fazes a imagem que quiseres, pode ser uma fotografia se quiseres, uma fotografia de viagem, dependendo do tipo de contexto de reunião, podes utilizar uma fotografia dessas. Ok, já estou a ver que a Teresa já percebeu. Ótimo. Choose Virtual Background. Atenção, nem todos os computadores, apesar de tudo, permitem, porque é preciso cartas gráficas, pronto, é complicado. Mas se virem que conseguem, pode valer a pena. Agora, cuidado em ambientes empresariais, ambientes institucionais. A minha sugestão é que não utilizem imagens que sejam menos sérias, que transmitam uma imagem que não corresponda à vossa realidade. Cuidado com isso. Eu, por exemplo, brinco muito com isso, mas é em ambiente em que eu sei que posso brincar com isso. E ponho imagens lá atrás de mim, fotografias que eu tirei com pessoas e torna as coisas mais interessantes, desde que não distraia sem exageros. Ok, diz aqui o Tomás está a perguntar se o meu só permite configurar áudio. Provavelmente é por causa de estarmos no modo webinar, Tomás. É o mais provável. Se entras no Zoom, depois deste webinar, se entras no Zoom, diretamente, abrindo uma nova reunião, e lá embaixo vais ver essas opções, ok? Experimenta, são todas no canto inferior esquerdo. Tem a ver com som e imagem. Eu vejo um que diz mute, outro stop video, em inglês, mas é porque eu já tenho o som ligado e o vídeo ligado. Muito bem, o Nuno também já fez uma resposta. Muito bem, continuando. Então, falamos então agora sobre a identidade, super importante. E agora vamos falar sobre a posição. Já levantamos um bocadinho o véu sobre este tema, porque há pouco falámos sobre a questão da posição da webcam. Mas, Sofia, desculpa. É a Sofia, nós não temos forma de saber, não é? Mas pronto. Ok, Sofia. A Sofia que é a mãe do Tomás. Então, este é um excelente exemplo. Sofia, tu se quiseres podes alterar o teu nome para pôr lá o Sofia. Bastante clicares em participantes no canto inferior, na parte inferior da imagem, indo ao teu nome, clicas no botãozinho que está ao lado do teu nome e podes pôr lá renomear. E assim já aparece lá o teu nome, ok? Não chumbaste nada, nós aqui não passamos negativas, ok? Ok, sobre a posição. Muito importante, isto é das coisas mais importantes, porque isto determina também a vossa vontade com que vocês estão. Primeiro é o seguinte, é a posição da vossa cabeça no ecrã que vocês vão ter à vossa frente. Então, o ideal é que o vosso tronco, o vosso torso esteja no centro da imagem, portanto não esteja muito para a esquerda nem muito para a direita. Já agora, eu agora não estava a vê-lo, portanto, estou no centro, estou bem. Então eu vou ajustar um bocadinho mais. Eu devo ter a cabeça não no centro, mas um pouco acima do centro. Idealmente, se os meus olhos estiverem a 1/3 do topo ou 2/3 do fundo, era ótimo. Isto porquê? É como se fosse uma fotografia de passe. Se vocês forem ver uma fotografia de passe, daquelas para o cartão de cidadão, para o passaporte, vocês não veem as fotografias em que a vossa cara está no centro da imagem, pois não. Porque em cima parece muito espaço vazio. Mesmo aqui, neste caso não seria vazio por causa da estante, mas vocês não têm isso. Portanto, tipicamente a cabeça está um pouco acima do centro. Invistam nisso aí. Experimentem mudar de posição. Se vocês estiverem, por exemplo, numa posição, imaginem deitados num sofá, com o telemóvel, passos, virado assim, de cima para baixo. Assim. Não está muito bem, pois não.
Se o vosso vídeo for visível, não é o ideal. Agora o vosso vídeo não está visível, fiquem descansados, podem estar na posição que quiserem, podem ir onde quiserem, ninguém vos vê, ninguém vos ouve, portanto estão à vontade. Mas se estiverem em reuniões em que vocês tenham que falar, ou mesmo estar à espera das pessoas, estar numa dessas posições não é o ideal. Então o ideal é centrados, ombros relaxados, não precisam estar muito tensos, não precisam estar muito agachados para a frente, também não precisam estar assim para trás, à vontade, também não fica muito bem. Então ponham-se numa posição com a qual se sintam, acima de tudo, confortáveis e que transmitam uma imagem profissional para quem vos vê. É mesmo extremamente importante. Outra coisa ainda é, como eu disse há pouco, a questão de se poder ver as vossas mãos. Nós não precisamos de exagerar com a posição das mãos, mas é bom que as mãos sejam vistas. Imagina o que é eu estar aqui à frente o tempo todo e falar assim durante uma hora. Não é exatamente o mesmo, pois não? Muito melhor nós estarmos numa posição ligeiramente assim, mais confortável. Uma das coisas que ajuda, por exemplo, há pouco eu falei sobre a posição da webcam e o facto de ela devia estar mais alta e de facto, o facto de eu ter por baixo do meu computador uma caixa. Se eu quiser escrever alguma coisa no teclado, custa, não custa? Porque tenho que ir lá à frente, as minhas mãos ficam escondidas enquanto eu estou a falar. Então eu tenho aqui uma forma engraçada que é ter um teclado extra que eu liguei ao computador e se for necessário, pontualmente eu posso ir lá e tenho um rato extra ao lado, com fio ou sem fio, em vez de ter que ir ao teclado do computador. Isto ajuda para que nós consigamos manter um nível de à vontade grande e que consigamos estar em pleno controle sem termos que estar preocupados onde é que está agora a tecla, ter que estar a olhar para a câmera e ter que saber onde é que está a tecla. Não, está mais próxima, ok? Isto ajuda bastante. Outro ponto ainda tem a ver com o facto de quando nós estamos a falar, devemos sempre, ou idealmente sempre, mostrando também o vídeo. Senão parecia que estamos no walkie-talkie. Então nós, se quisermos falar, temos que mostrar o vídeo também. Quando é ao contrário, quando nós não precisamos de falar, nós não precisamos necessariamente ter o vídeo ligado. Mas dependendo do tipo de reunião, se for uma reunião relativamente pequena, pensem nisso. É uma boa ideia mantermos sempre a nossa face visível, para que as pessoas nos possam ver, para quem está a ver-nos perceba que há ali gente, de facto. Senão, imaginem o que é, nós estamos a falar perante 20 ou 30 pessoas, ou sejam 5 só. Imaginem que vocês estão num grupo de amigos, a falar só com 5 pessoas, todas com as câmaras desligadas. Eu não sei quanto a vocês, mas acho que não me senti muito bem. Então nós temos também, como um público, temos que mostrar bem a nossa imagem, mesmo quando nós não estamos a falar. E agora, o outro ponto. E antes de mais, sim, Sofia, a câmara deve estar numa linha ligeiramente abaixo dos olhos, é verdade. Ponto seguinte, tem a ver com a comunicação propriamente dita. Portanto, até agora foi tudo a preparação antes de nós abrirmos sequer a boca. Agora vamos, de facto, falar. Agora, qual um dos pontos principais que nós devemos fazer é, e isto é nos momentos imediatamente em que, antes de nós começarmos a falar, é o contacto visual. Isto não é falar, parece uma comunicação, mas é das comunicações mais importantes que vocês podem ter, seja presencialmente, seja através da videoconferência. Porquê é que eu digo isto? Vocês imaginem que é alguém estar a falar convosco e estar a olhar para o lado, como se fosse um treinador de futebol ou alguém que está a ser entrevistado e vê-se uma câmara de lado e a pessoa está a falar para o outro lado. Isso não transmite a melhor imagem, pois não. Eu imagino às vezes aquelas pessoas que têm alguma dificuldade com o contacto visual e estão a olhar, estão claramente a falar connosco, mas estão a olhar para outro sítio qualquer. Isso não é o ideal para nós conseguirmos comunicar e confunde quem nos ouve. Então, o ideal, no que diz respeito a contacto visual online, é estarmos sempre a olhar para a câmara. Sempre, eu vou chegar ali o dedinho, olhar para o botãozinho que está ali com a webcam e não olhar para outros sítios. Por exemplo, neste momento eu estou aqui com uma caixinha onde eu vejo o Nuno, a meio ali do ecrã, perfeitamente bem posicionado, já agora Nuno, cabeça no sítio certo, o logótipo, isso tudo, torso no sítio certo, relaxado claramente. Mas eu podia estar a olhar para o Nuno, mas eu não estou a olhar para o Nuno neste momento. Eu estou a olhar apenas para a câmera. E vocês vão reparar que a maior parte do tempo até agora, e já agora espero manter isto até ao final, vou estar sempre a olhar para a webcam. Não está lá ninguém, eu sei. Estão vocês veem-me. Então eu tenho que ter essa presença, essa consciência de que é só olhando para a webcam que eu consigo que vocês me vejam e que percebam que eu estou a olhar para vocês. Isto é muito artificial, eu sei. Custa, eu sei. E às vezes é inevitável nós olharmos por um bocadinho ao lado e tal, mas é perfeitamente normal. Mas vejam, forcem-se a fazer isto, porque mesmo quando vocês estão a pensar, o que é que eu vou dizer agora a seguir? Não olhem para às vezes nós olhamos para o teto, olhamos para o chão, ficamos assim pensativos. Quando vem numa sala em que estamos a fazer, pronto, somos oradores, às vezes estamos a olhar para as janelas lá ao fundo ou para a porta, parece que queremos fugir. Aqui não há esse equivalente, mas há o equivalente de não olhar para a câmara.
Então, forcem-se mesmo, sempre, sem exceção, olhem para a câmara, está bem? Exceções para mim. Quando eu estou a olhar, por exemplo, aqui para as mensagens da Sofia. Sofia, ainda não mudaste o teu nome, já agora aproveita para fazer isso. Ou de outras de vocês que deixam aqui mensagens, de vez em quando faço ali um olhar furtivo, e é perfeitamente normal, mas vocês imaginam que quero estar o tempo todo a falar assim para vocês? Eu falo para vocês, mas estou a olhar ali para o chat? Não é o ideal. Então, sempre, e eu não posso dizer isto às vezes suficientes, contacto visual é das coisas mais importantes que nós podemos fazer, mesmo antes de abrirmos a boca. É das coisas mais importantes que podemos fazer. E, portanto, não descurem esse aspecto de todo. Sempre, 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 ou, ok, 95%, 96%, nunca digo 99,9%, já sabemos que são clichê, mas a grande maioria do tempo olhem para a câmara, porque é aí que as pessoas estão a olhar. Da mesma forma, quando vocês estiverem a olhar, a ouvir alguém, e imagine que vocês estão numa reunião e que é visível para o público todas as nossas faces. Portanto, nós estamos a ver as caras uns dos outros. Se, por exemplo, eu estivesse agora a falar com o Nuno, ele tem que fazer um esforço, ou qualquer de nós tem que fazer um esforço para não olhar para o Nuno, porque nós queremos olhar para os olhos da pessoa, mas lembrem-se, os olhos da pessoa não estão nos olhos que nós vemos no nosso ecrã. Os olhos daquela pessoa estão aqui na webcam. E, portanto, o Nuno pode estar a falar para mim, mas se eu quiser dar a entender ao Nuno que eu estou a ouvi-lo, que eu estou a dar-lhe atenção, eu tenho que olhar para a webcam, não para ele na imagem que aparece no ecrã, mas na webcam. Eu sei que isto confunde, mas tem que ser feito. Temos mesmo que fazer esse esforço. E às vezes basta um bocadinho, uma pequena distância, já notamos. Agora temos aqui mais uma mensagem. Ficou com o nome. Sim, Sofia, podes alterar, mas depois alteras no final. Depois outra vez o nome dele, já agora. Está bem? É fácil, vá lá. Muito bem. Ponto seguinte. Como é que... Esse aspecto que referenciaste realmente é uma dificuldade tremenda, porque eu estou a ver-te, não é? E a assistir, e tenho uma dificuldade tremenda em estar a olhar para a câmara, porque tu estás abaixo e a sensação que eu tenho é que se estiver a olhar para a câmara não estou a olhar para ti. Exatamente. Isto confunde, sem dúvida. Olha, ouça, um dia nós vamos ter câmaras por baixo do próprio ecrã e até vamos poder deslizá-las para pôr a webcam em cima dos olhos, do olhar das pessoas que nos veem. Ótimo. Esse dia ainda não chegou. Só agora que a Nokia está a dizer que vai estar a fazer um telemóvel com a câmara debaixo do ecrã e não é móvel, vai ser fixa. Mas imaginem no futuro, próximo, sei lá, 5, 10 anos, talvez tenhamos isso, mas nós não estamos nessa altura e talvez nessa altura já não haja tantas reuniões assim virtuais, embora de certeza que vai haver ainda mais do que havia antes. Sim, mas é tremendamente difícil. É, não é? Exatamente. Sim. Mas é esse esforço que nós temos que fazer. E esse é o esforço que é notado por quem nos ouve. Eu não sei, Nuno, na tua opinião, percebes esta visão que eu estou a fazer, a olhar para a webcam e só de vez em quando é que eu olho para fora? Não, sim, não é? Claramente estás a olhar olhos nos olhos. E eu estou a olhar para a forma como eu estou a olhar e a olhar para ti. Eu estou a olhar para ti. Sim. Não estou a olhar nos olhos, certo? Estás a olhar para baixo. Olha, eu vou olhar para ti agora. Ora vê. Exatamente. É estranho, não é? Sim, sem dúvida. Lá está. Olha para a câmera. Eu tenho uma pista para uma ideia. Vocês podem fazer isto. Que é o seguinte, se vocês não se esquecerem que está lá uma webcam, porque sem prática nós esquecemos ao fim de 5 segundos, ou nem sequer nos lembramos quando começamos. Então há duas possibilidades que vocês podem fazer. Uma delas é, imprimam uma fotografia de alguém, não interessa quem, uma fotografia, uns olhos, e colhem, tipo post-it, ou façam mesmo post-it, e colhem ao lado da webcam. Não tapem a webcam, ponham ao lado. E vocês com aquela pista terem ali uns olhos desenhados, ou uma fotografia cortada e posta ali com um bocadinho nada daquela cola muito leve, ou blue tack, Bostik, não é? Ponham lá e vocês vão ver que naturalmente os nossos olhos caem mais para lá. Se acharem que isso assim não funciona, arranjem um post-it, cortem tudo que não é autocolante, ponham só a parte do autocolante naquele frisozinho que há ao lado da webcam e ponham lá uma seta, tipo, olha para aqui, escrevam mesmo, olha para aqui. E é impossível os nossos olhos não irem para lá. Portanto, são formas que nós temos de enganar a nós próprios para que consigamos cumprir isto. Faz toda a diferença. Obrigado, Mónica. Obrigado pela brilhância. E a Diana também. Muito bem. E lá está, estás a olhar para mim. Mas não tem mal, nós não te vemos a ti, Diana. Nuno. Pois, exatamente, Diana. É isso. Sim, agora estava confundido. Eu sabia quem é que estava a escrever o quê. Peço desculpa. Sim, era um comentário que a Diana estava a referir que se nota claramente que eu estou a olhar para o ecrã e não estou a olhar para a webcam. Exatamente. Pronto, mais pontos sobre falar. Bem, nós para falar temos que ter a certeza que sabemos o que é que vamos falar, temos que ter as coisas bem preparadas e há muitas coisas que nós podemos fazer e o âmbito desta reunião aqui, deste webinar, não é ensinar-vos a falar em si, porque só isso são muitas horas, ok?
Mas, portanto, vamos partir do princípio que vocês já sabem falar, que já estão à vontade em falar, mas se não estiverem à vontade, a Anjo de certeza que vai ter aí mais formações, talvez algumas me peçam a mim para as fazer, mas Sem dúvida. é um campeonato completamente diferente, está bem? Mas se vocês estiverem à vontade, tipicamente para falar à frente de pessoas, à vontade, acima de tudo com autoridade, não com autoridade de uma forma negativa, mas com o à vontade para falar, se vocês conseguirem olhar para a webcam, já tem 99% do trabalho feito. Ok? Clichê, 99%. Outro ponto é, se vocês tiverem informação que vocês queiram passar com a maior exatidão possível e pensarem assim, mas como é que eu vou fazer isto? Como é que eu me vou lembrar? Eu estou a olhar para um botãozinho que nem sequer é um olhar de uma pessoa, eu não consigo interagir bem. Como é que eu consigo fazer? Meus caros, eu estou a enganar-vos desde o início, porque de vez em quando eu olho um bocadinho para baixo da webcam, porque eu tenho lá a minha cábula. Tudo isto que eu vos estou a dizer, cábula, eu tenho uma cábula, tenho aqui um Word, estreito, letras grandes, frases curtinhas, com os itens. E isso faz com que de vez em quando olho para lá, sei lá, de 20 em 20 segundos, 30 em 30 segundos, é uma coisa momentânea. Eu olho para lá e está mesmo para baixo da webcam, de forma que eu confesso que neste momento, Nuno, eu não estou a ver a tua cara porque o Word está por cima. Mas Já ouçam, percebi. esta cábula é ótima. Mas vamos imaginar, olha, a Mónica que está aqui, a Mónica Menezes, é storyteller, certo, Mónica? E tu precisas de contar as tuas histórias. E quando é para contar histórias em pessoa, ela, sim, aí está ela. Quando é para contar histórias em pessoa é muito fácil, nós olhamos para uma durante uns segundos, olhamos para outra, lá está. Nós ficamos ali no máximo 3 segundos a olhar para aquela pessoa, olhamos para outra, depois voltamos à primeira e somos muito mais interessantes e engajantes, não é? Somos mais interessantes dessa forma. Ora, nessa interação, quando nós estamos à vontade em falar em público, para nós é muito fácil falar. O problema é aqui. Se eu tenho uma lentezinha à minha frente, fria, não tem ali uma pessoa, como é que eu consigo interagir com isto? É muito difícil. Então, nós temos dificuldade às vezes até nos lembrarmos do que é que nós queremos dizer a seguir. Então, sim, nós temos autorização, vamos dizer de outra forma, meio a brincar, meio a sério. Vocês têm autorização para ter uma cábula à vossa frente. Façam com que seja uma caixinha pequena do vosso texto, ou Excel ou Word, o que vocês tiverem, e façam-na mais pequena. A minha, por exemplo, em vez de ter o ecrã todo, é só mais ou menos assim 1/3 do tamanho do ecrã e ocupar menos de metade da altura, e tenham lá aquilo que vocês querem dizer, seja em frases completas, seja em itens, como vocês entenderem, mas de forma que vocês consigam olhar para lá de vez em quando, rapidamente, sem a maior parte das pessoas notarem que vocês olharam para lá furtivamente, para depois voltarem outra vez a olhar para a webcam. É só um lembrete. Vocês têm que ter preparado tudo na mesma. Tudo. Não vão agora descurar e só preparar às 2 ou 3 da manhã o que é que vocês querem dizer. Não façam isso. Isso é uma receita para o desastre. Mas se vocês tiverem os itens à vossa frente, vocês olham para lá e relaxam, até baixam mais os ombros, não há aquela tensão. Vocês sabem que têm preparadas, têm uma rede até melhor do que se vocês estivessem a falar em público. E funciona sempre. Sempre, sempre, sempre. Próximo ponto, ainda a ver com esta questão de comunicação, é gerir o nível de energia. Ouçam, isto é das minhas maiores frustrações. E, aliás, mais um clichê. Nós, portugueses, a maior parte de nós, temos uma dificuldade enorme, enorme, em falar com entusiasmo, em falar com paixão. E porquê? Vejam, nós podemos estar a dizer coisas maravilhosas, aprazíveis, a contar histórias incríveis e depois não somos expressivos. Facialmente nós não somos expressivos. E a nossa voz é sempre monocórdica. O que é que vai acontecer? Do outro lado, falta de interesse. É tipo, olha, vou desligar a minha câmera, se a minha câmera estiver desligada, eu vou estar aqui a processar e-mails, vou estar a fazer outra coisa qualquer, vou ligar isto, vou ligar o meu Facebook. Ouçam, vocês não querem que isso aconteça mesmo quando as outras pessoas desligam a câmera. Então vocês têm que ser entusiasmantes. Têm que sentir esse entusiasmo, essa paixão. Isso tem que se revelar na vossa expressão facial, nas vossas mãos, tem que se revelar no vosso contacto visual, tem que se revelar no ritmo, na intuação, nas pausas, nas perguntas de retórica, em todos esses artifícios que nós temos já no dia-a-dia, mas aqui temos que fazer ainda mais, porque, assim, francamente, o Zoom não é a melhor ferramenta, o Zoom, o Skype, não é a melhor ferramenta de comunicação. Nós não temos acesso a toda esta componente de comunicação física, que faz-nos falta. Então nós, como quem está a falar, tem que fazer isso 10 vezes mais, 100 vezes mais, ok? Eu digo 100 porque muitas vezes nós estamos mesmo lá em baixo, somos mesmo muito infinitesimais nessa componente de comunicação. Então nós temos que aumentar isso uma ordem, 2 ordens de grandeza. Façam isso e vocês vão ver do outro lado. Ninguém vai achar que vocês são palhaços por causa disso.
A não ser, assim, espero que vocês não respondam que sim, mas vejam, eu estou desde o início a tentar fazer isso com entusiasmo, com ritmo, com paixão. Às vezes um pouco mais, agora estou a exagerar um bocadinho mais, de propósito. Mas vocês veem, acham que eu sou menos competente por causa disso? Não sou, pois não. Ou seja, vejam bem, nós temos a ideia, tipicamente, que se nós formos um bocadinho mais brincalhões, mais apalhaçados, que vamos perder a credibilidade. Depende. Nós não queremos ser apalhaçados. Mas entusiasmantes, sim. Nós temos que ser isso. Seja um CEO a comunicar, a fazer um comunicado importante à empresa, seja a contar uma história, seja uma reunião de amigos. Olha, na quarta-feira passada, juntei-me com mais, éramos 6 ao todo a dada altura, mas chegámos a ter picos de 8, 10. Literalmente pegámos em cervejas, em minis, e pusemos no Zoom e tivemos a brindar. Literalmente a bater com o copo, com a garrafa da cerveja na webcam e tudo. E estava ótimo, era super divertido, entusiasmante, e estávamos todos tão bem entre amigos. Ora, eu não estou a dizer para vocês beberem cerveja em reuniões institucionais, mais formais, nesse tipo de contextos, mas vocês têm que estar mais à vontade. Temos mesmo que estar, não é vocês, é todos nós temos que estar mais à vontade. Obrigado, Mónica. Super honesta a passar a mensagem. Yes, obrigado. Ok. Eu só também ia deixar aqui uma dica técnica. Algumas das pessoas que nos estão portanto, a interagir connosco através do bate-papo, por vezes enviam só a pergunta para os palestrantes. Se quiserem que os outros colegas também que estão a assistir possam ver as perguntas, interagir, devem colocar também, em vez de enviarem a mensagem só para os palestrantes, enviarem para os palestrantes e participantes, quando estiverem a digitar a mensagem. Isso mesmo. Obrigado, Nuno. Já agora o comentário aqui, enquanto estavas a falar, estava aqui a ver no chat o comentário aqui da Albertina a dizer que uma das questões realmente de muitas pessoas nas comunicações é ser monocórdico. Evitem, ok? Segundo ponto é a questão dos ãs, das bengalas. A coisa que eu mais detesto. Eu costumo dizer que cada vez que alguém faz um ã, morre um coelhinho, algures. Inocente, bonito. Podem escolher um gatinho também. Tem que ser cruel, ok? Ouçam, é das coisas que uma vez ou outra não tem mal nenhum. Nós somos humanos. Agora, a pior coisa que pode haver é vocês estarem a falar e a cada frase, e às vezes quando ainda por cima é previsível, as pessoas já sabem quando é que nós vamos dizer um ã, é mesmo muito mau para nós próprios. Não é mau só para as outras pessoas, é mau para nós, porque a nossa mensagem não passa. A dada altura, aquilo que nós estamos a dizer eclipsa-se, evapora-se, sublima-se. E nós estamos, ou aliás, desculpa, quem está a ouvir, está a contar os ãs, está a fazer 1, 2, 3, 4 cruza. Sabem como na prisão? 1, 2, 3, 4 cruza? Igualzinho aqui. Seja em pessoa, seja no Zoom, no Skype, ou seja o que for, ãs são para evitar. Já agora aproveito que contem os meus, porque às vezes eu tenho uns, mas eu tento evitar para que não tenha 0, 0, 0, 0. É isso mesmo, Marisa. Segundo ponto, agora vamos buscar a minha... Uma dica também que a Marisa... Uma questão a Marisa colocou antes de avançarmos, mas também não é importante ver a reação de outras pessoas quando estamos a falar, e estes formatos de videoconferência permitem-nos. Aquele que nós estamos aqui a utilizar não permite porque é em formato webinar. Não conseguiríamos ter aqui 60, no máximo 100 pessoas e vermos as caras deles todos. Mas se quiseres comentar... Não, mas sim, em relação à comunicação verbal, não percebi, Nuno. Desculpa. Não, de vermos a reação das pessoas quando estamos a falar neste tipo de videoconferência. É o próximo ponto, precisamente, que é o que é que nós devemos fazer com o público. Vamos já então para lá, mas eu só quero colocar mais uma questão que é, respondam a perguntas do público, façam essa interação. Quando eu disse há pouco que, em termos de discurso, nós podemos, para não sermos monocórdicos, podemos ter para-arrancas, podemos ter voz mais rápida, mais lenta, podemos fazer pausas, podemos fazer perguntas de retórica. Uma das formas que nós temos de fazer com que haja maior interesse no nosso discurso é precisamente estarmos calados durante uns segundos. Não estou a falar sobre pausas, podemos fazê-las, não há problemas nenhuns, devemos fazê-las, para que não seja tudo seguido, mas até porque nós precisamos respirar, não é? Mas também, quando nós temos a oportunidade, olhamos então ali para a caixinha do chat e vemos que se há perguntas e respondemos a essas perguntas. Isso faz com que o nosso próprio discurso, ao ter essas quebras, aumente interesse. Não perde interesse, aumenta interesse. Agora, quando é que ele perde interesse? Se vocês estiverem sempre a fazer muitas pausas, os tais ãs, há muitas outras coisas que nós podemos fazer que, de facto, fazem com que quem nos está a ouvir comece a perder um bocado esse nível de entusiasmo. E lá está, como estava aqui ainda há pouco a Joana a dizer, que também já se deu a contar com os ãs. Espero que esteja ainda a 0 no meu caso, mas conta, por favor, conta e depois diz. Muito bem, sobre o público, levando agora esta questão para aquilo que querias dizer. Ouçam, depende de onde é que nós estamos. Neste momento, eu não estou a ver as vossas faces e, portanto, eu não consigo ver a vossa interação para além daquilo que está no chat. Portanto, vocês podem estar à vontade, podem estar na casa de banho ou sair do duche, nós não conseguimos saber. Não conseguimos ver-vos, nem ouvir-vos.
Mas, portanto, o que eu vos vou dizer agora não diz respeito a esse ponto, mas diz respeito ao ponto em que se vocês estiverem num contexto de reunião, o bom mesmo é que as vossas caras estejam à mostra. Assim, de vez em quando há exceções. Eu posso ter mesmo que me ausentar, posso ir buscar um copo de água, algo assim, e nessa altura mais vale a pena fazermos uma pausa no vídeo e ficar lá o nosso nome ou uma imagem de perfil, do que estar uma imagem vazia, como nós vimos há pouco naquela reunião do Cabinet Britânico. Mas, se vocês estiverem à frente do ecrã e quiserem mostrar interesse pela mensagem com quem vocês estão a falar, ou da pessoa que está do outro lado, e mesmo que sejam reuniões, obviamente já não estou a falar de one-to-one, portanto, de pessoa para pessoa, mas se vocês estiverem numa reunião, estejam presentes no momento, estejam aí, olhem para as pessoas, olhem para o botãozinho. De vez em quando, se tiverem que olhar para a pessoa, olhem para a pessoa, mas olhem para o botãozinho mesmo, porque é assim que as pessoas sentem o calor humano. Infelizmente não parece muito aqui através destes canais eletrónicos, mas funciona melhor do que se vocês estiverem sempre a olhar assim para o lado, a pessoa está a falar, a dar o seu melhor e vocês estão assim. Estão a ver e-mails. Toda a gente percebe que vocês não estão a olhar para nada e estão assim. Ok, esta pessoa está a fazer outras coisas, está em reuniões e nós depois vamos ao Facebook ou ao LinkedIn e está a postar coisas, ou comentários. Não fica muito bem, pois não. Atenção, em nível de contexto profissional, a minha sugestão é essa. A nível pessoal, vocês estejam à vontade, é completamente diferente, certo? Outra coisa é, nestas reuniões, desliguem o som. Quando não estiverem a falar, desliguem o som, porque muitas vezes há ecos, há ruídos que se apanham. Os microfones, por exemplo, dos portáteis não são direcionais e, portanto, se há um cão a ladrar a 20 metros de distância, vamos ouvir o cão. Se houver alguém a passar e ouve-se, é horrível. Para quem está a falar e está a ouvir isso, não de um ponto até mais de vários pontos, não transmite a melhor imagem. E o mais frustrante é que ninguém sabe quem é. Portanto, vocês até estão safos. Mas a verdade é que depois o que é que tem que fazer? Há alguém que vai ter que andar a desligar os sons das pessoas. Olha, foi esta pessoa que tinha ali o cão a ladrar há não sei quanto tempo. Ficava muito mal, não era? Outra coisa é, outros momentos em que vocês podem desligar as câmaras. É, por exemplo, se vocês estiverem a mudar de uma divisão para a outra. Em vez de estarem com um portátil ou um telemóvel a caminhar pelo corredor e levarem isso e estar a ver-se tudo, então o que vocês fazem? Desligam a câmara, pegam nas coisas todas, vão para outro sítio qualquer, ligam noutra vez. Idealmente quando não estiver ninguém a falar, ok? Ou então quando houver uma reunião grande. Quando houver uma reunião pequena, façam o possível para saber que aquele lugar onde vocês estão, vocês vão poder estar lá bastante tempo. Faz sentido isto? Ou seja, a comunicação não é só para quem está a falar, é também para quem está a assistir. Da mesma forma que vocês teriam este tipo de atenções de estão num público de, sei lá, 50 ou 20, 50 ou 100 pessoas e nunca é boa ideia pegar no telemóvel e as pessoas verem o ecrã azulado sobre a vossa cara com aquela luz, ou ver que as pessoas estão distraídas, ou estão a cochichar com a pessoa do lado, às vezes a cochichar um bocadinho alto. E são regras de etiqueta básicas. Estamos em 2020, não estamos em 1995. Nós víamos, 95 porque era na altura dos telemóveis, era assim o pico, não é? Aquele pico inicial. Nós já devíamos ter essas coisas interiorizadas. E se queremos dar a nossa atenção a quem nos ouve, de longe a melhor forma é contacto visual, atenção, estarmos calados, ouvirmos. Não de uma forma necessariamente passiva, mas pelo menos a demonstrar de uma forma ativa que estamos a prestar atenção. Faz sentido, malta? Muito bem. Que a Albertina já tinha dito há pouco, é uma dica muito importante sobre o som. Ótimo. Sobre aquilo que o Nuno está a fazer, 2 ou 3 pontos, que é, o Nuno aqui é o nosso Video Master, o nosso Zoom Master. É uma boa ideia termos uma pessoa com esta tarefa. Muitas funções que ele pode fazer. Por exemplo, uma das coisas que podemos fazer quando há um Zoom em que nós temos que ver as pessoas, podemos ver as pessoas, é que haja uma sala de espera ou que haja uma password previamente definida, porque cada vez mais há os chamados Zoom Bombers que aparecem, põem o número ao calhas e vão parar a uma reunião onde está pessoas a trabalhar e vão criar interrupção nas reuniões. Muitas vezes essas pessoas chegam a partilhar o ecrã sem ninguém saber e quando notam estão a ver coisas que ninguém quer ver. E portanto é uma boa ideia nós só admitirmos a uma reunião quem esperamos que esteja nessa reunião. Se houver uma password que seja partilhada noutro meio, por exemplo, que não seja partilhada nas redes sociais, mas através de um e-mail, por exemplo, isso faz com que a probabilidade de alguém entrar seja basicamente próxima de 0. Alguém entrar que não esteja esperado, obviamente. Outra coisa é, por exemplo, como eu estou a olhar para a webcam, eu não estou sempre a olhar para o chat. Então o Nuno está a olhar para o chat de vez em quando, se ele vir que é uma pergunta, ele interrompe, como tem feito e muito bem, foi isto que nós combinamos, e coloca as perguntas que vocês colocam. E assim eu continuo a ter contacto visual convosco e não estou sempre a olhar, a desviar-me o olhar para o chat. O que é que mais o Nuno pode fazer? Desligar o som dos participantes, imagina. Neste caso não faz sentido porque já é um webinar, mas se fosse numa reunião, o Zoom Master ou o Video Master pode
desligar o som de todos os participantes, exceto de quem está a falar. Ou seja, de uma forma preventiva, evitar aqueles problemas que eu falei há pouco de alguém a passar, um cão, ou seja o que for. Sim, Nuno? Não estava a referir que fazer essa gestão, que numa reunião é importante porque permite que seja organizada a reunião e não esteja toda a gente a falar ao mesmo tempo. Claro. Algo que podemos fazer presencialmente, também podemos fazê-lo de forma digital com estas ferramentas. Sem dúvida. Bruno Pires colocou agora uma questão, eu vou deixá-la para o fim, está bem? Porque como já estamos numa parte diferente, se eu não me lembrar, recorda-me, por favor. Sobre o que mais é que o Vida Master pode fazer. O Zoom tem aqui uma coisa muito engraçada, não neste modo webinar, mas nas reuniões, em que em reuniões mais formais, nós podemos ir lá abaixo aos participantes, não é no chat, é nos participantes, e tem um botãozinho que diz Raise Hand, ou levantar a mão, que é o quê? Ao lado do nosso nome vai aparecer uma mão assim amarelinha levantada para pedirmos a nossa vez de falar. Ou seja, em vez de interrompermos, ligarmos o som, eu tenho uma pergunta. Não, levanta a mão. E o Zoom Master que ele pode fazer é chamar a atenção. Está aqui uma pessoa que quer falar, está aqui o João, a Maria ou a Manuela, e essa pessoa é-lhe dada a palavra. Mas sempre lá está, etiqueta. Já agora, eu espero não estar aqui depois a ser digamos, confundido com pessoas que trabalham profissionalmente em etiqueta, não é esse o meu objetivo, mas são formas básicas de relacionamento que nós devemos ter uns com os outros. Mesmo online, essas regras devem aplicar-se, pedir a palavra, exatamente, como a Sofia estava ali a dizer. Sobre o Zoom Master, estas são as coisas principais, não é muito mais. Já agora uma possibilidade que é o seguinte, se vocês quiserem gravar vídeo, peçam autorização. Peçam autorização a quem está a ouvir-vos. Porque lá está, se as pessoas estiverem à vontade, não souberem que o vídeo está a ser gravado, pode ser um impropério, podem fazer uma figura que pode não ser mais profissional, mas se souberem que está a ser gravado, essas pessoas já vão ter mais isso em atenção e até podem fazê-lo de propósito, mas é uma escolha delas e não é uma coisa que façam de uma forma inconsciente, que nós não queremos que isso aconteça, certo? Estamos quase a aproximar-nos, estamos meio-dia 3, começamos isto há mais ou menos uma hora, eu só tenho mais uma coisa rápida para dizer. Próximos passos. O que é que nós devemos fazer? Primeiro, escolham uma ou duas plataformas, tentem seguir o máximo estas plataformas, seja Zoom, Skype, Teams, o que seja o que for. Vejam quais são as forças e fraquezas de cada uma. O Zoom é excelente, não é perfeito. Teams tem um problema para mim, que é só mostra 4 pessoas ao mesmo tempo, mesmo que tenham 50. Skype, ao fim de meia dúzia, aquilo quebra, deixa de funcionar. O Google Hangouts, a qualidade é péssima, mas consegue-se pôr muitas pessoas. Mas estas plataformas estão constantemente em evolução. Por exemplo, o Facebook este fim de semana, ou na semana passada, anunciou que vai fazer um concorrente enorme do Zoom, ou já está a fazê-lo, se é que ele já não lançou, ainda não vi, em que nós conseguimos ter muitas pessoas em simultâneo. Fantástico. O que interessa é que nós consigamos ter boas ferramentas e que elas melhorem sempre. Outra ainda é partilha de ecrã. Cuidado com o que é que partilham além do ecrã que vocês querem fazer. Por exemplo, antes de eu iniciar esta sessão, eu assegurei-me que fechei o Outlook e outro tipo de distrações, como o Messenger ou o WhatsApp, que eu tenho aqui como pequenas aplicações, para que não apareçam notificações quando vocês estiverem a ver os slides que eu estiver a mostrar. Portanto, tentem tirar, antes de começar a reunião, acabar com todas essas distrações, tudo aquilo que puder fazer um pop-up, desliguem isso, todas as notificações. Isso já não é bom no dia-a-dia? Então, quando nós estamos a fazer isso, quando nós estamos a partilhar o nosso ecrã, péssimo mesmo, muito mal mesmo. E mais um ponto ainda, que é, se vocês quiserem, é possível trabalhar no mesmo documento várias pessoas em simultâneo. Se vocês, por exemplo, aliarem em qualquer plataforma pode funcionar isto. Vocês podem ter um ficheiro partilhado, por exemplo, no Google Docs, em que é um ficheiro que vocês partilham com essas pessoas o acesso a escrever e interagir, e vocês podem estar em videoconferência, mas com uma janela em que estão a ver o Google Docs, por exemplo, e simultaneamente várias pessoas estarem não só a falar e a ver-se, mas também ali a interagir e a trabalhar em conjunto, em simultâneo, que é o mais importante, naquele mesmo documento. O Office também já faz isso, o Office Online, portanto, o Office 365, e também, eu não sei contra as outras plataformas, mas sei que o Zoom permite fazer isso, que é, permite que o Zoom Master, ou o Video Master, consiga partilhar um ecrã de trabalho e que todos os participantes consigam trabalhar fazendo anotações, escrevendo, fazendo desenhos sobre esse mesmo documento. A Sofia está aqui a perguntar qual é essa plataforma para trabalhar em conjunto. É o Google Docs ou o Google Drive. É basicamente se tiveres uma conta no Gmail, podes criar um documento
seja ele tipo Word ou Excel, o equivalente, sabemos que esses são os nomes da Microsoft, mas são aqueles nomes que nós estamos mais habituados a falar. Então tu podes ter várias pessoas a trabalhar em simultâneo e vocês veem todos uns aos outros, até veem as letras, sei lá, 3 pessoas diferentes têm 3 cores de letras diferentes e conseguem, na verdade tudo preto, mas enquanto estão a trabalhar aparece ali com cores diferentes. E é mesmo em simultâneo, em tempo real, conseguimos ver, se alguém escreve um A, toda a gente vai ver o A ao mesmo tempo, em simultâneo. É ótimo. Na tela compartilhada? Na tela, não precisa ser na compartilhada, porque se cada um de vocês, cada um dos participantes já tiver a sua própria visão no browser sobre aquele ficheiro, já é suficiente. Certo. Está bem? Muito bem, obrigado, Rita. Olha, eu por mim terminei, mas é a minha parte de falar desta forma, mas sabemos que temos alguns minutos ainda mais para questões, por isso eu ia só responder àquela que o Bruno tinha colocado há pouco e depois dávamos espaço para todos que quiserem colocar mais algumas perguntas. Isso. O Bruno cá atrás perguntou qual é a solução mais profissional para a iluminação artificial. Na minha opinião, há 2 possibilidades. Para mim, a mais barata e com excelente relação qualidade-preço é um anel. Eu vou tirar para vocês verem já agora, com licença. Eu vou ficar um bocadinho escuro, dando um bocadinho. O anel este é grande, mas há deles mais pequenos. Ok? É LEDs. Dá para diminuir ou aumentar a intensidade e a temperatura da cor. Mais branco ou mais amarelo. Não aparece muito daí, mas aqui aparece. E há outros, atenção. Há umas caixas, com licença, só um segundinho. Há umas caixas de... Espera que agora pus isto ao contrário. Só um segundo. Ok, está bom. Há umas caixas, umas chamadas softbox, isso são uma espécie de foles pretos lateralmente e à frente tem uma tela branca. O que é que eles têm? Tem uma lâmpada lá dentro, bastante forte, e vocês podem colocar isso à vossa frente. Quando essa luz é difusa, que é ótimo, faz com que a luz seja mais bem distribuída por toda a face. Se tiverem um ponto de luz, deve ser frontal. Se tiverem 2 ou mais, devem ser laterais. Por exemplo, se tiverem 2 laterais, um de cada lado. Se tiverem 3, podem fazer um de cada lado e depois um à frente, em cima, por exemplo. A ideia é iluminar bem a cara. Não precisam de iluminar por baixo, para não iluminar o pescoço e depois a cara ficar escura. Devem fazer dos lados e depois de cima ligeiramente, ou frente ou ligeiramente de cima. Faz toda a diferença isso. Muito bem. Está aqui a Sofia a perguntar se ainda aparece como Sofia ou como Tomás. Ainda aparece como Tomás, Sofia. De nada, Bruno. Não, ainda aparece como Tomás. Não tem mal, deixa estar. Obrigado, Albertina. A Sofia Chumbou está preocupada. Não te preocupes, vá lá. Não... Mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Uma pergunta para um dia do José Abreu. Pode explicar como funciona a partilha em simultâneo de, por exemplo, Google Docs? Claro. Vamos fazer isso. Eu vou só criar aqui um documento e já vou partilhar convosco. Dê-me uns segundos, por favor. Vou criar aqui um documentozinho rápido. Portanto, estou em preparação neste momento. Portanto, isto não estava preparado, mas não tem mal nenhum. Vou criar aqui uma pasta para mim chamada Ange e lá dentro vou criar um ficheiro. Ok. Então, cá dentro eu vou fazer aqui um documento Word. Oh, Nuno, eu não consigo partilhar agora contigo. Temos pouco tempo, mas eu vou criar aqui um documento. Ok. Então, eu vou partilhar neste momento o ecrã. E aí está ele. Portanto, neste momento tem um documento que eu criei no Google Docs. Eu tenho aqui um linkzinho para o Google Drive. E aqui dentro eu escrevo tudo aquilo que me apetecer. Se eu partilhar este ecrã, este documento com outra pessoa, vão aparecer aqui um ícone. Vai aparecer um ícone por cada pessoa. E essas pessoas, depois se tiverem a escrever aqui noutro sítio, aparece noutro sítio o texto. E assim, quando eu digo noutro sítio, pode ser ali. A pessoa até pode estar aqui, enquanto eu estou a escrever esta frase, a pessoa pode estar a escrever outra coisa. Eu não estou a fazer a partilha convosco neste momento, porque não tenho os vossos endereços de Gmail, então não vou estar aqui a pedir ao Nuno, à frente da gente cola o endereço de Gmail do Nuno, para poder partilhar e ele ver. Questões de privacidade, não é? Mas aqui a ideia é... RGPD, no mínimo. É que vocês podem ter estes documentos, vocês podem ter, seja no Sheets ou no Word, ou seja, como é que isto se chamar. Deixa eu só aqui ver aqui atrás onde é que estava o fecheiro, está aqui. Este ainda está sem título. Estão a ver este fecheiro que aqui está. Vocês podem criar aqui outro tipo de documentos. Olha, o Google Docs é um blank document, é um destes. É um Google Docs, ou seja, é um documento mesmo de texto. Um Sheets é o equivalente ao Excel. E depois tem slides que é o equivalente a PowerPoint. E tem outros formulários, por exemplo, ou desenhos. E vocês podem pôr, se vocês partilharem
este ficheiro, indo, por exemplo, aqui, share, e põe aqui o endereço de Gmail das pessoas, assim, qualquer endereço, @endriconext@gmail.com. Não sei se alguém tem isto, mas se tivessem, vocês podiam fazer send e essa pessoa recebe e em simultâneo vai, ao abrir, vai estar a trabalhar no mesmo documento. E vocês vão poder estar nesta mesma janela, vou cancelar isto, vocês podem estar nesta mesma janela a trabalhar no documento, está bem? Ok, está ele. Faz sentido? Vou deixar de partilhar. Obrigado. Obrigado, Sónia. Excelente. Mais alguma questão que gostassem de colocar? Tinha Já agora, eu uma... repetir, não sei se tiveram todos cá desde o início, mas eu vou ceder um PowerPoint com a grande maioria desta informação, obviamente não comigo visualmente, mas pelo menos um PowerPoint para partilhar com todos aqueles que se inscreveram. Portanto, quem cedeu o seu endereço de e-mail correto, sem erros nenhuns, a equipa da Anjo vai partilhar isso convosco. Obrigado, Marisa. Obrigado, Joana. E obrigado, SP, não sei quem é o SP ou a SP, mas tudo bem. Muito bem. Se alguém tiver mais alguma questão, estou cá. Nesse fecheiro também vão estar lá o meu contacto, por isso estejam à vontade para entrar em contacto comigo. Oh, Nuno, antes de cima de tudo, muito obrigado pelo convite. Eu adorei estar convosco. Nós é que agradecemos estas dicas fantásticas. Foi um webinar, na minha perspectiva, absolutamente fantástico. Estavam aqui as pessoas também exatamente a dar-nos os parabéns e principalmente a ti pela apresentação e pelas dicas práticas que partilhaste connosco. E, portanto, nós é que agradecemos essa participação. Tínhamos aqui uma pergunta que surgiu se calhar aqui em fase final mesmo de tentarmos responder, com uma pessoa, um participante anónimo, colocou na parte do Answers and Questions, que é como posso saber se tenho microfone neste meu computador que é muito antigo. Ok, muito bem. Eu vou pôr isto também no tal fecheiro, mas posso desde já dizer, há uma forma muito fácil de fazer, na verdade é muito fácil mesmo, que é, podes descarregar um software chamado Audacity, Audacity. Se fores lá mais atrás no chat vais ver o nome completo. Google isso e é logo o primeiro ou o segundo link. Faz o download, é perfeitamente normal, é open source, portanto é seguro, gratuito, e podes utilizar isso e tentar gravar um clipe de voz. Se não quiseres fazer isso, também podes ir online, basta googlares online soundcheck, qualquer um dos links vai aparecer. Em princípio, quer dizer, não estou a passar cheque em branco a todos, mas imagino que a maior parte deles que aparecem no topo dão-te a possibilidade de carregar já no botãozinho do microfone, de tu falares e tu vês a ondazinha ali o volume. No próprio, não sei qual é o computador que estás a utilizar, mas no próprio, se for um Mac ou se for um PC, de certeza que tens uma forma de fazer isso, que é, vais ao Control Panel ou às definições, dependendo se estás no Windows ou no Mac, e podes ir verificar o nível de som. Eles não é muito sofisticado tipicamente, mas é suficiente para dizer que podes estabelecer ali qual é o volume de som que queres e em função disso, quando falares, vê-se uma barrazinha de... Faz lembrar aqueles equalizadores das aparelhagens de hi-fi dos anos 80, aparece ali uma barrazinha de energia, pode ser verde, amarelo ou vermelho, idealmente não chega ao vermelho, que é para não fazer distorção de som, e verificas imediatamente se o microfone está a funcionar ou não. Olha, está aqui o Fernando, está a dizer muito bem, no próprio Google há uma pesquisa por voz, é só testar. Ou seja, abres o Google, google.com, há lá um botãozinho para o microfone, falas e vês se aquilo detecta alguma coisa. E em português, também pode ser em português, funciona. Excelente ideia, Fernanda. Muito obrigado. Okay. Alguma reflexão final, alguma dica final para terminarmos? Apenas uma repetição. Além de saberem falar bem, obviamente, que é importante, contacto visual. A sério, a primeira coisa que sugiro, peço-vos, a primeira coisa que vocês façam agora quando se levantarem é, vão buscar um post-it, colhem a parte de aquela goma muito levezinha ao lado da webcam e dizer, olha para aqui, põe uma macetinha, olha para aqui. Para vocês se lembrarem, porque é perfeitamente normal vocês esquecerem-se que têm que olhar para lá e juro-vos que é das coisas que faz mais importância, que tem mais importância na comunicação é olhar olhos nos olhos, seja aqui online ou seja em pessoa. Olhos nos olhos. Norberto, uma vez mais, muito obrigado pela tua participação e vou, portanto, encerrar este webinar tentando seguir à risca a tua dica de olhar para a câmara. Portanto, vou fechar o webinar desta forma. Muito obrigado a todos os participantes por se terem juntado a nós em mais este webinar em que estamos aqui a partilhar conhecimento, a partilhar dicas, que é esse o grande objetivo, que possam ser úteis para os vossos negócios, que possam ser úteis para as vossas vidas profissionais.
Esta semana ainda vamos ter mais um webinar, na quarta-feira, por volta das 18 horas. Quem tiver interesse sabe onde é que se há de inscrever, na nossa página de webinars. Já sabem, fiquem bem, mas fiquem também conectados ao conhecimento, às competências, porque nesta fase é absolutamente fundamental reforçarmos as nossas competências em áreas estratégicas, principalmente nestas áreas que estamos aqui hoje a abordar, como a videoconferência online. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Muito obrigado. Fiquem bem. Um grande abraço, Norberto. E agora olhei para baixo para ti, porque estavas cá em baixo. E, portanto, até uma próxima. Até quarta-feira. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Obrigado a todos. Muito obrigado.